paz do Senhor Jesus seja contigo, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, venho aqui trazendo mais um vídeo, mais uma poderosa mensagem da parte de Deus para nossas vidas, para abençoar a minha, a sua vida, em nome de Jesus. Nesse vídeo de hoje, nessa mensagem de hoje, eu trago fatos bíblicos que entendemos errado, parte 2, certo? Então eu estou trazendo aqui a parte 2, a parte 1 eu já coloquei aqui no canal, então venho trazendo aqui a continuação. Na parte 1 dos fatos bíblicos que entendemos errado, eu falo sobre 7 fatos, mas hoje aqui eu vou falar somente 6 nessa continuação. E conforme eu for encontrando mais fatos que entendemos errados na palavra de Deus, eu vou postando a continuação, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, as notificações, para que você seja notificado toda vez que eu postar algum vídeo aqui no canal. Deixe o seu comentário se você quiser, alguma dúvida, algo que você não entendeu, pode deixar nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. E se você no final do vídeo gostar dessa mensagem, deixe o seu like. E o mais importante que eu te peço, o mais importante, compartilhe esta mensagem. Mas primeiro, ouça ela, veja esse vídeo até o final e eu tenho certeza que a tua vida, o teu entendimento vai ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui ao primeiro fato. Número 1. Na arca de Noé entraram 2 animais de cada espécie, ou seja, um casal, um macho e uma fêmea. Vamos ver se esse fato é verídico ou se nós entendemos errado. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 2. Gênesis, capítulo 7, versículo 2, diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas todos os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então veja aqui, se for um animal limpo, no caso, quando era um animal limpo, seria 7 e 7. E dos animais não limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, dos animais limpos, 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais não limpos, um casal, um macho e uma fêmea. Tá ok? Então, esse fato ele estava entendido ali de forma errada, na metade, estava incompleto. Porque sim, 2 animais de cada espécie, sim, dos animais não limpos, tá? Aqui eu só estou especificando, a resposta está incompleta. Então, quando alguém te perguntar quantos animais entraram na arca de Noé, você pode perguntar dos animais limpos ou dos animais não limpos? Ou você já pode responder de uma vez, dos animais limpos 7 casais, e dos animais não limpos 2, um casal no caso, um macho e uma fêmea, 2 animais, beleza? Então esse foi o primeiro fato. Vamos aqui para o segundo. Os gigantes surgiram de relações entre anjos e mulheres. Vamos ver aqui ainda em Gênesis, só que agora no capítulo 6 e no versículo 1. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus, preste atenção, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Veja aqui, ó, também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja que aqui Deus está falando de humanos. Até agora não temos nenhuma evidência de que tem anjo aqui no meio. Vamos continuar lendo. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, tiveram relações, as filhas das mulheres, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes quem? Os gigantes. Eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, certo? Veja aqui que em nenhum momento diz anjo, tá? Em nenhum momento diz demônio, que são anjos caídos. Então, de onde surgiu essa ideia de que os gigantes surgiram a partir de relações entre anjos e mulheres? Tem pessoas que por falta de uma leitura mais detalhada, por falta de mais estudos na palavra de Deus, não estou querendo dizer que eu sei mais, que eu tenho mais capacidade, não. Só que eu me dediquei nesse estudo para desvendar esse fato, porque eu também acreditava nisso. Então, o que o Senhor me mostrou aqui na palavra é que eram homens e não anjos. Ou seja, ali nesses relacionamentos, você vê que aqui no versículo 3, Deus diz assim, ó: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus estava ali, de certa forma, castigando o homem, diminuindo a faixa etária, o tempo de sobrevivência humana sobre a face da terra. Em seguida, mais para frente, alguns episódios à frente, na palavra de Deus, o Senhor ainda diminui mais ainda, para 70 anos. Eu não me lembro onde está a referência agora, mas se eu me recordo bem, ainda aqui em Gênesis, o Senhor ainda diminui a faixa etária de vida humana para 70 anos. Tá? Então aqui ele está falando de homens. Provavelmente do povo de Deus, porque diz aqui que são os filhos de Deus, tá? Então os gigantes surgiram, houve uma modificação ou falha na genética. Aí aconteceu das pessoas nascerem e crescerem demais. Então se tornaram aqui, como diz no versículo 4, na antiguidade, os varões de fama, os valentes, Nós temos aí, o maior exemplo deles é o Golias, que teve o seu confronto ali com Davi. Foi um confronto muito rápido, creio eu que durou alguns minutos, porque não teve ali muita batalha, não teve muita coisa. Então Davi lançou a pedra, derrubou o gigante, venceu. Em seguida o povo de Israel, os soldados ali partiram para derrotar o exército inimigo. Então os gigantes eles surgiram de uma falha genética que teve entre relações, como se fosse um castigo de Deus, entendeu? Porque não diz que essas filhas dos homens, não se refere a elas como se elas fossem do povo de Deus, como está aqui, ó. E viu, no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente.
tá? Então, mas como ter certeza absoluta de que não eram anjos? Então vamos aqui na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 5, para te mostrar que não eram anjos. O Senhor diz assim, ó: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ou seja, Deus nunca chamou um anjo de filho. Deus nunca disse para um anjo: olha, tu és meu filho, hoje te gerei, e eu serei por pai, e você me será por filho. Deus nunca, jamais disse isso para um anjo, tá? Porque um anjo é criação, é criatura. Então o anjo ele não pode ser filho, diferente de nós, que ele colocou em nós o seu fôlego de vida, ele nos fez com a sua própria mão. Ele não disse: haja homem, haja um ser vivente do barro. Ele não disse isso, ele fez, ele formou com as suas próprias mãos. Então nós somos diferentes dos anjos, não somos mais poderosos, somos menor em força e poder. Porém, os anjos, eles, embora mais poderosos que nós, eles nos servem. Os anjos de Deus, é lógico. Os anjos caídos, eles são nossos inimigos. Então veja aqui que um anjo não pode ser filho de Deus. Deus nunca chamou um anjo de filho. E lá em Gênesis diz que eram os filhos de Deus. Então não existe essa possibilidade de ter havido relações entre anjos e seres humanos. Até porque no caso dos anjos caídos, não é possível que eles apalpem o que é físico sem estar em possessão de um corpo físico, tá? Mas isso é outra mensagem. Vamos partir aqui para o terceiro fato. Número 3. Deus terminou a criação no sexto dia. Vamos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então veja aqui no versículo 2, diz assim: e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Duas vezes no mesmo versículo ele confirma que a obra foi terminada, finalizada, completa no dia sétimo e não no sexto dia, tá? Ou seja, é como se Deus tivesse finalizado a criação pela manhã, né? E durante a tarde do dia sétimo ainda, ele já não tinha mais nada para criar, né? Daí então iniciou-se o processo de reprodução, onde a semente gera a mesma espécie, certo? Onde é um processo de reprodução e não de criação. O processo de criação foi finalizado, acabado, completado no sétimo dia e não no sexto, como muitos dizem, tá? Isso aqui não precisou nem estudar muito, porque já está aqui claramente na palavra de Deus. Vamos então adiantar aqui para o número 4. Judas Iscariotes morreu enforcado. Será que é verídico esse fato? Será que ele morreu mesmo enforcado? Como muitos dizem, como eu acreditava? Vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: então Judas, o que o traíra,
vendo que Jesus foi condenado, né, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, o problema é seu. Você traiu, você negou, você vendeu, você entregou ele. O problema é seu. E no versículo 5 diz: e ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Ele saiu dali arrependido, com remorso. Ele saiu dali provavelmente chorando. Ele estava com muita raiva do que tinha acontecido. Ele percebeu que Jesus era inocente. Ou seja, ele pensou que Jesus só iria ser castigado, não condenado. Quando ele soube que Jesus tinha sido condenado à morte, né, morte de cruz, ele se arrependeu do que tinha feito e foi devolver as moedas, mas não aceitaram. Isso é problema seu, né? Você que entregou, você que quis vender. Então, ele jogou as moedas, né, no templo, na frente dos sacerdotes, e saiu, foi para se enforcar. Agora, se ele se enforcou, nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 16. Aqui quem está falando é Pedro. Pedro, ele faz um discurso antes de escolher o apóstolo, no caso, antes de escolher a pessoa que vai se tornar apóstolo para tomar o lugar de Judas, porque ficou a vaga, né? Como só podiam ser 12, tinham que ser 12, e não mais e nem menos. Eles escolheram um homem aqui, o Matias, só que antes ele faz um discurso sobre Judas. É isso que a gente vai ver aqui agora. Em Atos capítulo 1, versículo 16, diz assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, com aquelas moedas, embora ele não comprou, né, o campo. O campo foi comprado pelos sacerdotes, que não quiseram colocar as moedas no cofre das ofertas, porque as moedas serviram para entregar uma pessoa para ser condenada. Então era dinheiro de sangue, né? Então eles compraram um campo, né, para que logo depois acho que foi chamado de campo de sangue, né, como está aqui no versículo 19. Mas vamos continuar lendo. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Tá? E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Tá? Isso está lá em Mateus capítulo 27, seguindo a sequência ali após o versículo 5, né? Esse campo ali foi comprado pelos sacerdotes. Tá? Depois você dá uma lida lá para ver o contexto, tá bom? Eu não vou ler tudo aqui para não ficar o vídeo muito estendido, tá bom? Então Judas ele não morreu enforcado. Pode até ser que ele pendurou a corda no pescoço, mas a causa da morte não foi enforcamento, pelo que Pedro está dizendo. A causa da morte foi uma queda, provavelmente num barranco, provavelmente com pedras, e o corpo dele foi rasgado ao meio, como ele diz aqui, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, pode ser que o galho quebrou,
Pode ser que antes de pendurar a corda ele caiu, tropeçou, não sei. Mas a causa da morte não foi enforcamento, tá bom? E pode até ser, existe a hipótese de que foi um livramento de Deus para que ele não fosse para o inferno, tá? Número 5. Lúcifer era o regente do coral no céu. Eu não sei aonde quem falou isso achou essa referência, que eu não encontrei de forma alguma na palavra de Deus. Vamos ver aqui em Ezequiel, no capítulo 28 e no versículo 13. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Tá? O contexto você pode ler aqui para você entender melhor. Aqui está falando sobre o rei de Tiro, que faz alusão, na verdade aqui é sobre Lúcifer. Tá? O nome Lúcifer está aqui no livro de Isaías. Eu vou deixar a referência na descrição do vídeo, mas você também pode pesquisar aí. O nome Lúcifer está escrito uma vez só no livro de Isaías. Em toda a Bíblia só existe uma referência onde está escrito Lúcifer. Está lá em Isaías. Tá? Eu vou deixar a referência na descrição para você. Então, aqui está falando de Lúcifer. Ele era lindo, ele era formoso, ele era forte. Ele não era um querubim comum, ele era um querubim diferente. Ele era um querubim ungido para proteger. Então veja que aqui não tem nada relacionado a coral. Eu não achei nenhum tipo de coral musical relacionado aos anjos na palavra de Deus. Embora nós sabemos que os anjos declaram a Deus que ele é santo, 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 né? Mas nada em relação a coral eu encontrei, tá? O que tem aqui em relação à música é no versículo 13, que diz que a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, que para quem não sabe são instrumentos musicais, estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados, ou seja, ele emitia sons musicais, notas musicais, quando ele andava, voava, se movia, quando ele falava. Então ele emitia sons musicais, mas em nenhum momento da palavra diz que ele era regente do coral, e nem que há coral, tá? E muitos dizem que ele tem raiva, que ele odeia os músicos e cantores das igrejas, né, cristãos, chamados de levitas, porque ele era o regente do coral. Ele odeia sim, mas ele odeia todo mundo da mesma forma. Só que ele odeia mais aqueles que tocam e cantam para Deus, porque ele emitia sons, ele emitia música no seu corpo, do seu interior. Então ele tem muita raiva, tá? Por causa disso, mas não porque ele era o regente do coral, porque não há coral e ele também não era regente, tá? Bom, número 6 e último fato aqui, número 6. O devorador é um
demônio. Isso está muito equivocado. Vamos ver aqui bem rápido, aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 8, para você entender bem. Mas pode ler todo o contexto. Roubará o homem a Deus? Deus falando, o Senhor falando. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja aqui no versículo 11, que o próprio Deus diz, e por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Ou seja, o único que pode repreender o devorador é o Senhor Deus. Você pode fazer jejum, propósito, oração, jejum de 40 dias. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer voto. O devorador só sai se a pessoa for fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas, que é uma ordenação de Deus, tá? Não é oferta voluntária, é oferta alçada. É uma oferta com um propósito. Então, se o devorador fosse um demônio, nós, cristãos, servos de Deus, poderíamos expulsá-lo através do nome de Jesus, tá? Só que nem expulsando o devorador em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o devorador sai. Ele não sai, não vai sair, tá? Ele só sai mediante a ordem de Deus, tá? De Deus. Por que o nome de Jesus é ineficiente? Não, porque ele não é um demônio para ser expulso. Ele é um agente de Deus que entra na vida da pessoa que não é fiel a ele, tá? Então, ele não é um demônio, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você tiver dúvida sobre algo que eu falei, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.